Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Cara, quando o Vasco foi vendido, eu acho que todo vascaíno imaginou que, pelo menos por esse tipo de situação, a gente não ia passar mais. Quer fazer a hora extra, dar um expediente, passar um pouquinho da hora. O que seria isso, Thiago? Secar os adversários, né? Ontem a gente teve que dar uma secadinha ali no Corinthians, pelo menos para não ganhar, porque colocaria o Vasco na zona de rebaixamento. E hoje também tem essa hora extra aí para fazer, porque tem Cruzeiro e Cuiabá. Cuiabá conquistando um resultado positivo, 3 pontos, o Vasco entra na zona de rebaixamento e toda aquela questão psicológica pode atrapalhar o Vasco na sequência da competição. Esse vídeo aqui eu vou seguir na mesma direção, cara, e não tem como não fazer outra coisa que é falar do nosso treinador, já que contratações, reforços, só a partir do dia 3 de julho, né? Dentro disso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tá confiante? Você acha que Maurício Barbieri pode dar a volta por cima, à frente do Vasco? Eu quero trazer algumas resenhas aqui em relação a isso. Recentemente eu coloquei aqui no canal o Zé Colmeia, que defende muito, ele é muito vascaíno, cara, a gente não pode negar isso, é um cara que tá sempre aí tentando ajudar, né, os patrimônios do Vasco e tudo mais, mas é um cara que eu acho que passa até do ponto na questão de defesa da 777 e também do treinador, dentro de campo, defendendo o Maurício Barbieri, e é um processo. Eu queria trazer aqui para debate essa questão de processo, desempenho, resultado. Eu queria citar o Botafogo do ano passado. Queria citar aqui o Botafogo do ano passado, se vocês me permitem. Quero trazer aqui também o Rica Perrone, que zoou o Zé Colmeia numa postagem recente aí do Zé Colmeia após a derrota ali para o São Paulo. Quero trazer ele aqui também falando do Maurício Barbieri, mais uma vez o Rica Perrone, colocar o Pedrinho na resenha também, cobrando alguma mudança do Vasco, um comportamento tático, alguma mudança de peça, colocando um jogador mais ofensivo, essa questão dos 3 volantes que está incomodando muito o torcedor, e a gente tem que debater, porque diante aí do Fortaleza a gente não tem o Pedro Raul e a torcida está cobrando muito uma mudança em relação ao Bambu. A gente vai resenhar sobre isso, mas antes deixa eu falar aqui da minha parceira, a PagBet está fechada com o canal Vasco em Família e eles têm um recado para você. Liga só. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá aí, família vascaína, a PagBet está fechada com o canal Vasco em Família. Eu vou deixar o link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, clicando, fazendo o seu cadastro. Qualquer dúvida, o cadastro é sem burocracia nenhuma, qualquer dúvida eles têm um suporte humanizado lá para você. E você deve estar se perguntando o seguinte: Thiago, quanto eu preciso para começar aí na PagBet, fazer minha primeira fezinha? Apenas R$1 via Pix, depósito muito rápido. Acertou? Tá pago. Você faz o seu saque também através do Pix, as cotações lá em cima. PagBet está fechada com o canal Vasco em Família. Se você não conhece esse mercado, clica aqui no link, no primeiro comentário fixado, você vai gostar muito da PagBet. Se você joga em outra casa de aposta, chegou a hora de mudar, fechar aqui com a PagBet, que vai estar dando uma moral pro Thiagão, família. Vamos seguir o nosso vídeo e falar realmente aí do nosso treinador, né, cara? Maurício Barbieri, porque eu sou um cara que em determinado momento da temporada, mesmo com as eliminações, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Carioca, defendi muito ele aqui. Muito, porque eu acho que ele deu um padrão pro Vasco ali no Campeonato Carioca, no sentido de, pegando um time pequeno, 3 atacantes com Alex Teixeira e com o Nenê ali pelo meio, nos clássicos, jogando com 3 volantes, mas com muita intensidade, pegado, o Vasco correndo muito. Cara, e desde então, chegando no Campeonato Brasileiro, sinceramente a gente não vê uma evolução do time, a gente não vê novas ideias e vê o Vasco, rodada após rodada, diminuir o seu rendimento, principalmente físico. Cara, o Vasco deveria estar voando fisicamente e eu não sei o que está acontecendo. O São Paulo joga quarta e domingo, o Santos quarta e domingo, o Fortaleza, por exemplo, aqui quarta e domingo, e esses times conseguem jogar fisicamente de igual para igual com o Vasco. Ou seja,
É uma falta de trabalho ali internamente, da preparação física, ou é uma ideia de jogo do Maurício Barbieri que deveria tentar ter mais a bola, porque tendo a bola os adversários vão correr e você vai poder aproveitar essa questão física. Então tem muita coisa envolvida aí no trabalho do Maurício Barbieri. Hoje o Vasco não tem desempenho e o Vasco não tem resultado. Na minha visão já era hora para repensar um novo treinador. Eu não vejo uma saída aí com o Maurício Barbieri. Quero trazer aqui algumas resenhas, né, família vascaína? Recentemente, a gente viu aí, até coloquei aqui no canal, o Zé Colmeia criticando o jornalista Rica Perrone, que fala de diversos clubes, né, não somente do São Paulo. O canal dele não é específico do São Paulo, mas ele é torcedor declarado do São Paulo, né? E aí o Zé Colmeia fez ali uma postagem, um vídeo de pós-jogo, falando que ele nunca imaginou passar por isso, porque agora os vascaínos é que zoam ele. Antigamente, na época de moleque, quem zoava era flamenguista, tricolor, botafoguense, e hoje quem que zoa é vascaíno. Realmente a gente passa por esse tipo de coisa, quem tem opinião contrária é criticado, eu já passei por isso aqui, faz parte. Eu acho que isso é muito mais culpa das gestões que passaram pelo Vasco. Por exemplo, quem vendeu o clube nesse momento faz realmente ter esse debate, né? Uma gestão que não passa credibilidade nenhuma pro torcedor. Tem gente que defende, tem gente que não, e há esse embate. Mas, cara, aí o Rica Perrone foi lá na postagem e botou isso aí, ó. Só passei pra deixar um beijo. E por que eu tô colocando isso aqui, né? Porque o Zé Colmeia, ele é muito defensor da 777, do Maurício Barbieri e do processo. Eu tenho certeza que você tem aquele amigo botafoguense, tricolor, flamenguista, como eu tenho, amigos de infância, que assim que o Vasco perde ali pro São Paulo, mano, é rápido, vai cair. Meu Deus, que time horroroso, é isso e aquilo. E aí eu queria passar dentro desse sentido, perguntar pra vocês e até pro Zé Colmeia, dá pra acreditar no processo? Dá pra acreditar em Maurício Barbieri e até mesmo nas escolhas aí de Paulo Brax, né, e da gestão da 777. E eu queria colocar aqui como exemplo o Botafogo do ano passado, porque eu acho que tem muito a ver, porque eu não aguento mais o Maurício Barbieri falar de processo de tempo. E cara, o Vasco já tem aí 7 rodadas na competição, tem 6 pontos, certo? Quem acompanhou o processo do Botafogo no ano passado, viu que o Botafogo teve que correr, né, nas contratações, não fazer a análise que o Paulo Brax disse que tá fazendo, né? Foi muito rápido, a competição já estava ali na frente, o time do Campeonato Carioca não tinha condição de disputar o Campeonato Brasileiro, e aí eles foram trazendo Gustavo Sauer, Vitor Sá, Lucas Piazon, e não sei quem, e pá, e no embololô da lado, Luiz Castro tentando organizar o time. Se acredita que nas 7 primeiras rodadas, o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado conquistou 12 pontos, mesmo com o processo todo atrapalhado, bagunçado, porque o John Textor comprou ali o Botafogo com a competição em andamento, e mesmo assim eles conseguiram ter resultados melhores que o Vasco. E se você pegar o time do Botafogo nessas 7 primeiras rodadas, você vai ver, irmão, você vai ver. Você vai ver que não dá, o Vasco é melhor. Inclusive, eu sei que pode ter aqui torcedores que vão falar assim, Thiago, não, eu sempre falei que o time é fraco, mas a grande maioria, pelo menos aqui no canal e também na mídia, eu via muito mais assim, elogiando as contratações do Vasco, a montagem do elenco do Vasco do que do Botafogo. Porque foi na correria, contratando jogadores de certo ponto desconhecido aqui do futebol brasileiro, e mesmo assim, os caras nas 7 primeiras rodadas fizeram 12 pontos. 12 pontos, sem entrosamento, sem esse bendito desse processo que o Maurício Barbieri fala, né? Eles perderam pro Corinthians, ganharam do Ceará, empataram com o Goianiense, empataram com o Juventude, ganharam do Flamengo, ganharam do Fortaleza e empataram com o América Mineiro. Aí você pode falar assim, mas a sequência do Vasco foi mais difícil. Sim, o Vasco conquistou até bons resultados, mas, cara, não ganhar do Curitiba, não ganhar do Bahia, não ganhar do Santos. Entendeu? Não dá pra você dizer que a tabela do Vasco foi mais difícil que a do Botafogo no ano passado. Então esse é um ponto que a gente precisa entender. Esse é um ponto. Mesmo bagunçado, eles conseguiram entregar mais. O elenco do Vasco, vou ter que ser repetitivo nisso, não é tão ruim como o Maurício Barbieri está fazendo ser. Família vascaína. Então, acho que o Zé Colmeia tem que repensar, né, Zé Colmeia, de defender o tempo todo, senão você, eu e muitos mais vascaínos vão continuar sendo zoados daqui pra frente, porque com esse treinador vai ficar muito difícil acreditar, cara. E eu já citei aqui no vídeo de ontem à noite, tem exemplos aí gritando na nossa cara, que é o caso do Pepa e também do Dorival Júnior, com elencos pavorosos, conseguem produzir mais que o Vasco. Agora eu queria trazer aqui o Pedrinho, que também no pós-jogo contra o São Paulo, meio que deu algumas ideias ali por Maurício Barbieri tentar alguma mudança nesse time, cara. Meu Deus, é uma insistência horrorosa aí com esses 3 volantes. Se liga no papo do Pedrinho. De fora aqui, observando, óbvio, ele faz sempre um tripé de meio campo que marca e joga.
Ele poderia sustentar 2 homens no meio de campo e tentar mais um homem ofensivo, tipo o Orediano por dentro, o Peck aberto numa beirada. Ele ainda não começou com o Orediano. Hoje ele botou o Orediano no segundo tempo. Pelo menos em São Januário, tentar fazer isso, né? Para tentar, pelo menos pela criatividade individual, organizar ofensivamente. Porque dentro de São Januário, onde o Vasco tem que propor o jogo, se impor, é onde ele tem a maior dificuldade. O comportamento do Vasco contra as equipes, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Atlético, que teoricamente ele não teria obrigação de vencer, foi onde o Vasco se comportou melhor. Hoje, provavelmente também, que dentro do momento o Vasco não teria obrigação de vencer, estava se comportando melhor no jogo. Aí quando vai para São Januário, que tem que ir lá dentro do adversário, com uma equipe fechada, estruturada atrás, ele tem a maior dificuldade. E aí pode pesar muito o que você falou. Se estiver num momento já próximo à zona de rebaixamento, emocionalmente, pode tomar um gol. Se a atmosfera de São Januário se transformar, o time pode entrar por um caminho que não é bom. Por isso o torcedor, que foi, para mim, foi o maior jogador da temporada passada, vai ter que entender isso novamente. Nesse momento agora vai ter que entender. Tá aí, né? O que o Pedrinho comentou, eu falo aqui também no canal que ele deveria testar, sacar um dos volantes, colocar um do lado do outro, priorizando a marcação e dar mais liberdade para um jogador que tenha mais característica ofensiva. E ele não faz isso, irmão. Nem em casa, nem fora de casa. E agora, contra o Fortaleza, ele vai ter que promover aí mudanças no time titular, né, cara? Eu acho que não dá pro Bambu, pela sequência negativa, ele fez boas partidas contra o Galo, contra o Fluminense, mas ele tá azarado, irmão. Ele tá azarado, porque a maioria dos gols sempre sai ali em cima dele. Então acho que chegou a hora de mudar. Talvez, se eu pudesse falar assim com vocês, não escolheria esse jogo pro Capasso entrar. Porque se você pegar o time do Fortaleza, é um time de muita velocidade, mobilidade, não tem aquele centroavante fixo, pelo menos não joga como titular, se eu não me engano, é o Romero. Eu acho que esse é o nome, que é um centroavante mais fixo. Mas é um time com Moisés, Romarinho, jogadores de mobilidade. Thiago Galhardo também, apesar de jogar de centroavante, tem boa mobilidade. Então não sei se era o momento certo pro Capasso. Mas uma mudança tem que acontecer nesse sentido. E a outra também é do Pedro Raul, né, a família vascaína. E aí, cara, a gente vai ver realmente o que o treinador do Vasco vai propor. Porque a gente vê uma dificuldade muito grande de você entender o que é o Vasco quando tem a bola. O Vasco já fez mais de 200 cruzamentos aí nas suas partidas. Se você tirar um jogador com a característica do Pedro Raul, que tá suspenso, logo ele vai tentar entrar ali com o Juan Cruz. E aí, cara, se ele entrar com o Juan Cruz, a quinta opção do Santos, eu acho que é mais uma tapa na cara do Paulo Brax e da 777 de entender, não dá mais. Não dá pra esse cara. Não dá. Porque essa vai ser a substituição mais fácil pra ele. Porque ele colocar o Figueiredo ou o Egnaldo ali, ele vai ter que mudar a maneira de jogar. Né? A gente vai cobrar alguma movimentação com a bola no pé, porque são jogadores que não vão brigar lá em cima. É mais bola no pé, toque de bola, achar os espaços, colocar num ponto futuro para o Egnaldo, o Figueiredo ganhar na velocidade, né? Não vai poder ficar naquele cruzamento, porque não vai ter o Pedro Raul. Então, se ele escolher o Juan Cruz para jogar no lugar do Pedro, mostra a incapacidade desse treinador aí à frente do Vasco, gente. Pelo menos é minha maneira de pensar. Ao longo da semana a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas... é que eu venho falando aqui, vou me tornar repetitivo, né? Pra mim, não dá mais pra ser treinador do Vasco. Ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.